que é o problema que eu quero mostrar para vocês? E amanhã no desbloqueio nós vamos finalizar esse rolê. Olha aqui para você ver, ó. Só responde uma coisa, você consegue melhorar 0,0063% por dia? Sim ou não? Então deixa eu te contar um segredo. Eu adoro esse aqui, ó. Eu vi isso aqui do Steve Jobs. Eu não vi ele desenhando, eu vi ele palestrando e eu falei, eu vou fazer esse desenho que esse cara está falando. Olha que louco. Os pontos do passado parecem inúteis na vida de uma pessoa. E ela não sabe o que esses pontos têm a ver com o futuro. Por favor, coloque toda a sua atenção aqui, porque esse desenho pode destravar você. No dia que eu vi isso, eu fiquei maluco. Nesse ponto aqui, eu fui atendente de call center. Nesse outro ponto aqui, eu fui operador de áudio, que é o cara que fica controlando o som. Na verdade, meu primeiro emprego foi esse, não foi ser atendente de call center. Depois, eu comecei a produzir eventos. Eu fui estudar o direito. Eu estudei gestão empresarial. Essas bostas desses pontos parecia que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Aí você começa a olhar para os outros pontos. Eu começo a abrir empresas. Eu começo a dominar digital, inteligência artificial. Começo a dominar coisas que não tem nada a ver com o meu passado. Eu começo a frequentar outros continentes, eu começo a ter conexão com outro tipo de gente, eu começo a instalar drivers mentais, viver novos desafios e vou fazendo isso aqui, ó. E aí volta lá no meu passado, as pessoas que foram importantes para eu chegar até onde eu estou. Cada ponto desse do passado, eu nunca sei o motivo, mas esse negócio tem a ver com o meu futuro. E eu nunca soube. E aqui está o segredo. Tudo isso foi uma formação energética. E é engraçado. Tem um negócio que eu acredito, que é essa sigla aqui, ó. Quem é meu aluno das antigas sabe e já pirou nisso aqui, ó. T vezes P vezes C. Eu acredito nisso aqui demais, ó. O que é? Quando eu começo a pegar os pontos do passado e começo a ligar, no começo eles parecem não fazer sentido. Quando eu faço essa conexão com os pontos do futuro, eu entro numa coisa que é um tal de infinito. E é interessante que no meio desse infinito tem um número aqui, ó. Um número não, o sinal da matemática, o X. E eu não paro de revisitar isso. Vou te explicar por quê. Fazer evento em 2010, 11, 12 me fez ser um cara que hoje faço grandes eventos e faço milhões com isso. Esse ponto aqui no passado não tinha nada a ver com esse ponto aqui no futuro. Mas eu só descobri depois que esse trem funcionou aqui. Fazer o direito, eu nunca segui na profissão de direito. Mas eu faço grandes negócios, dificilmente alguém me passa para trás desses negócios. Porque eu pego um contratinho de 200 páginas, de um voo e mato ele em algumas horas. E conheço do contrato. Ninguém fica pondo medo em mim com o negócio empresarial, nada disso. Porque esse ponto aqui eu não usei nessa data, mas eu destravei aqui. E todas essas coisas. Parçal, e se atender de call center? Eu amei servir pessoas e atender milhares de pessoas. Aqui, ó, eu atendi 11.334 pessoas, se eu não estiver doido. Foi isso que eu atendi como atendente de call center em menos de um ano. Hoje, no ponto do futuro, eu falo com 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. 50 milhões. Eu continuo gostando de atender os outros. Só que ao invés de atender uma ligação por vez, eu atendo milhares ou milhões de uma vez só. Um vídeo com milhões de pessoas vendo. E os pontos do passado, quando eles começam a interagir com os pontos do futuro, sua vida vai fazer sentido. Agora, qual que é o problema? A maioria de vocês não tem esse lado, só tem o passado. Repete o passado, repete o passado, repete o passado, repete o passado. 10 anos ganhando o mesmo salário, 10 anos na mesma companhia, 10 anos morando no mesmo lugar, 10 anos frequentando a mesma coisa, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Cadê o futuro? Cadê a nova fase? Marcelo, você não explicou o que é TPC? Teoria, prática e constância. Repete esta bodega sem parar. Adquirindo novas teorias, produzindo novas práticas e constantemente, progressivamente crescendo. Você vai fazer esse negócio girar. Marcelo, por que você gosta tanto do símbolo do infinito? Não é eu que gosto, é Deus que fez um pacto com Abraão e usou esse sinal e mandou ele colocar 2 animais, um virado para o outro, e ele cruzou o meio do sinal e fez esse sinal com ele. Chama Pacto do Infinito, falando para Abraão: você é pai de multidões.
A sua descendência é tão incontável que não dá nem para comparar com a areia do mar. E tudo o que você está fazendo vai ser brilhante, vai funcionar. Só não pare, não desista, não desanime, não duvide e continue interligando os pontos. Aí um dia eu estou assistindo, acho que em Harvard, uma palestra do Steve Jobs em Stanford, um dos dois que ele era paraninfo lá, ele falou sobre isso. Eu falei, eu vou desenhar. Escrevi cada ponto desse num caderno e entendi por que eu consegui explodir na vida. Porque todos os pontos do passado interligam com os pontos do futuro e que me dá o resultado exponencial no agora.